to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, este vídeo tem como objetivo mostrar na prática como que a nossa sociedade está praticamente totalmente doente, totalmente desvirtuada, totalmente, praticamente, imersa nesse antro de corrupção moral e espiritual. E vou fazer uma relação disso com a educação e também com os princípios católicos, a tradição católica. E vocês vão perceber que, digamos assim, o horror ao mundo, o ódio a tudo que está no mundo, é proporcional ao conhecimento que temos da santa doutrina católica, dos santos princípios católicos. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente tem acerca dos princípios católicos, acerca da tradição católica, mais a gente vai saber identificar os erros do mundo e também as armadilhas do Satanás, para que, com a graça de Deus, a gente possa se desvencilhar delas e caminhar de forma mais satisfatória possível, de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe. E é o seguinte, o que me levou a fazer esse vídeo foi um outro vídeo que eu recebi. Olha só, eu vou expor aqui para vocês de forma sintetizada e depois fazer um comentário acerca de um vídeo que eu recebi. Há poucos dias me enviaram um vídeo onde estava lá um professor em um circo. Eu não sei como é que se deu aquilo. Foi aqui na cidade de Touros. Tem um circo, no momento o circo está por aqui ainda, se eu não me engano. E nas apresentações, nas questões lá próprias do circo, lá, que é de entreter, um professor estava lá, um professor de ensino fundamental. E, pasmem, qual foi, digamos assim, a arte, a cultura que esse professor estava passando ali diante de todos? Eram danças sensuais, libidinosas, para dizer no mínimo, depravações, aqueles tipos de dança daqueles que a pessoa chama de artista Anitta, aqueles grupos de, sei lá, de pop, que nem Madonna, de pessoas seminuas e praticamente praticando e se insinuando sexualmente ali no palco. Era isso que estava acontecendo dentro de um circo. Porém, o que mais me chamou a atenção em si não foi apenas esse ato, que por si só já é para a gente desaprovar, mas eram as pessoas ali da cidade que estavam assistindo, e pelo que eu percebi, nenhum deles se comportou de maneira a demonstrar que estavam desaprovando aquilo, ou seja, nenhum deles se levantaram e deram as costas e foram embora. Pelo contrário, muitos aplaudiram aquilo como uma arte. Foi aí que a minha ficha caiu, o quão depravada está a nossa sociedade e quão indolentes estão aqueles que, enxergando tudo isso, não tomam uma atitude. Ficou bem claro? Ou seja, um professor dançando ali, se insinuando sexualmente diante de uma plateia, e eu acredito que muitos dos que estavam assistindo certamente eram pais, e que, ao invés de condenar, desaprovar aquilo, aplaudiram. Ficou bem claro? Foi ali quando caiu a ficha e ali, de certa forma, sintetizou
a degradação nossa moral, espiritual e também física. Ficou bem claro? Foi por isso que eu comecei a refletir sobre isso e comecei a perceber, meu Deus, como que chegamos a esse ponto? Foi justamente sobre isso, eu pensando sobre isso, que me veio a resposta, que é justamente a falta da doutrina da Santa Igreja Católica. Porque a única barreira, o único obstáculo a tudo isso aí, ou seja, ao combate do inimigo e suas armadilhas, é a santa tradição católica. Os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, que estão abandonados pelas paróquias. A gente vê aí nas paróquias, pelo conhecimento que eu tive, pessoas que estão imersas ali, da paróquia ali, os fiéis leigos, imersos ali em Umbanda, Candomblé e essas outras coisas, que nem chegou ao meu conhecimento, ministro da Eucaristia. Pessoas nesse estado. Professores que são ali catequistas homossexuais. Ficou claro? Homossexual sendo catequista. Sem nenhuma, digamos assim, pelo que eu percebi, sem nenhuma, ou pode ter exceção, acredito que tem exceções, de desaprovação desse tipo de conduta. E está aí, livremente, como se fosse absolutamente normal. Coisa que qualquer católico que começa a estudar a Santa Doutrina desaprova imediatamente. Ficou claro? E em relação a isso, aliás, atrelando a isso, em conexão com isso, eu conversando agora há poucos dias com um amigo, aqui também, da minha cidade, e eu falando para ele acerca de um projeto que eu estou desenvolvendo com a minha esposa, Patrícia, de um curso de educação e vida intelectual, nesse sentido. E vida de estudo e vida intelectual, princípios de lógica, o trivium e por aí vai. Depois eu vou fazer até um vídeo específico sobre isso. E eu explicando para ele esse projeto, e ele demonstrou interesse, só que ele disse que o filho dele, mais velho, não tinha esperança, aliás, não acreditava que o filho dele mais velho iria aderir a esse tipo de conteúdo, mas que ele tem bastante interesse. E que, por sua vez, tem uma chance de o filho mais novo aderir a esse curso, fazer parte, digamos assim. E eu perguntei, mas por que o seu filho mais velho possivelmente não vai querer? Ele disse, não, porque ele é arredio, as questões intelectuais, ele não me obedece nesse sentido. E eu falei para ele, eu disse, fulano, é o seguinte, é bem interessante você ter falado isso para mim, porque eu tenho filhos, e seus filhos já se encontram numa idade mais avançada que os meus, seus filhos, então você tem mais experiência nessa jornada, e é bem interessante você ter me falado isso, porque eu vou começar a ficar mais atencioso ainda com os meus filhos, para que eu não perca a rédea. Daí eu perguntei para ele, como que você perdeu as rédeas do seu filho? Aí ele me falou o seguinte, ele disse, bem, a questão é um pouco complicada, complexa, tem vários fatores, mas o que ele mais me falou foi acerca dos contra-educadores. Ele não falou nesse termo, mas eu traduzi nisso. Por quê? Porque eu estudando essa obra aqui, Catecismo da Educação, do Abade René Betteler, não sei se o nome, pronúncia correta é essa, ele fala sobre isso aí, os contra-educadores, que eu vou entrar em mais em detalhes. E ele me falou, né, ele disse, olha, Tony, foi o seguinte, aliás, é o seguinte, eu disciplino meu filho de uma forma, direciono ele de um modo, ordeno certas coisas, mas na minha ausência tudo é desfeito praticamente, porque alguém da família, um avó, ou alguém próximo da família, vem, distorce tudo, contraria tudo e o meu menino segue. E até mesmo pessoa próxima a ele. Assim, a esposa dele também ajuda nisso. Ou seja, a contrariar as ordens dele.
É bem complicado, mas é isso. E pelo que eu percebi, não é apenas o caso dele específico, mas o caso de muitos pais. E eu conversando com ele, percebi que ele contando isso, e que eu, aliás, o que eu analisando mais profundamente, eu vi que não é uma questão de desunião entre ele e a esposa, mas de desordenação, digamos assim. Por quê? Por causa que o conceito de família hoje está muito desordenado. Isso é fruto do liberalismo que a gente está vivendo hoje, dessa questão do feminismo, ou seja, de que na família, no lar, não existe mais aquela ordenação hierárquica própria, como em outrora existia. Por exemplo, na minha época, por exemplo, eu não fui criado com meus pais, mas boa parte da minha infância e juventude fiquei com meus avós, mas lá eu enxergava uma hierarquia realmente bem ordenada. Meu avô, abaixo do meu avô vinha minha avó e depois meus tios. Mas antes de tudo, quem ordenava e quem era o chefe mesmo era meu avô. Na ausência do meu avô, ficava a minha avó. E minha avó, em momento algum, contrariava o que meu avô afirmava. Pelo contrário, ela endossava mais ainda. Contudo, né, ela, como aquelas coisas próprias de mãe, ela não contrariando, eu já presenciei várias vezes, onde meu avô planejava disciplinar um filho de uma certa forma, ela dizia, não, a gente pode disciplinar dessa outra forma. Ou seja, ela não contrariava, mas né, pelo caráter próprio de mãe, aquela questão mais amorosa, tentava diminuir ali, digamos assim, a disciplina. Mas não contrariava meu avô, não dizia, não faça isso. Pelo contrário, ela dizia, não, vamos fazer de outra forma. Ou seja, eles entravam em comum acordo e faziam. Mas hoje não, as esposas, as mulheres acham que estão em pé de igualdade com o homem e muitas das vezes agem como superior aos homens. Mas isso é fruto da desordenação do lar, da hierarquia, do conceito próprio de família. Ficou claro? Infelizmente, isso impera em todos os lares hoje. Existem pessoas hoje que não sabem nem mais o conceito de família. Eu vejo filhos aí que querem realmente ser maior que os pais, superior aos pais dentro do seu próprio lar. Eu digo porque eu já vi com experiência própria. É aí onde entra a questão da contra-educação. E que está, vou até ler aqui, nesse livro aqui, como eu falei, do René Bertrand, Catecismo da Educação, na página 47, que começa aqui a terceira parte, que são os contra-educadores. E quem são esses contra-educadores? É aí, por quê? Por que eu estou mostrando isso? Porque para mostrar que no lar, na sociedade, como no circo, ou nas instituições, tudo está correlacionado, a destruição está toda correlacionada. E vocês vão perceber por quê. Porque eu estou fazendo essa relação com os professores, com esse meu amigo que é pai e está passando por essa situação. E tem, como eu falei para vocês, vou ler aqui o capítulo, a terceira parte, que trata dos contra-educadores. E é uma obra que eu recomendo a todos os pais, sobretudo aqueles que praticam, todos os pais no geral, sobretudo para os pais que praticam hoje a educação domiciliar. Porque é um livro excelente, em forma de perguntas e respostas, e todas de forma bem direta e de acordo com a santa tradição. Ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: a quem devemos o nome de contra-educadores? Resposta: a todos aqueles que, ocupando-se das crianças ou aproximando-se delas sob qualquer pretexto, destroem, paralisam ou dificultam a ação dos obreiros naturais e responsáveis da educação. Quem são esses obreiros naturais que o autor aqui fala? Esses obreiros naturais da educação e responsáveis são justamente os pais, o marido e a esposa. Ficou bem claro? Eles são que são responsáveis. E todos aqueles que se aproximam do lar, dessa família,
que deveriam ter a intenção de ajudar e não ajudam, mas contrariam, são os contra-educadores, como ele fala aqui. E ele prossegue. Quais são, pois, os contra-educadores? É aqui onde entra mais em detalhe e aponta e dá o nome dos bois. Ele diz o seguinte: aqueles que nós classificamos sob este título deveriam ser os auxiliares do educador. São-nos algumas vezes. Desejamos, pois, afirmar que reconhecemos essas honrosas exceções. Somos, porém, obrigados a dizer que muitas vezes alguns dos avós, alguns tios e tias, alguns amigos da casa, alguns mestres e professores são, em diversos graus e, em certas circunstâncias, os inimigos do educador. No caso aqui específico, do pai ou da mãe. Só que o autor aqui, né, ele é muito piedoso, eu acredito que na época que ele vivia, os pais tinham verdadeiramente o interesse na educação dos seus filhos, na disciplina, nos princípios católicos, e tanto que entre os contra-educadores eles não incluem os pais, porque ele parte dos princípios que os pais realmente querem educar os filhos. Mas hoje não. Hoje, muitos dos pais podem sim ser incluídos nessa lista aqui. Ele elencou 4, mas eu poderia acrescentar o 5º, que são os próprios pais, seja o marido ou a esposa. Ficou bem claro? Muitas vezes são assim. Quantas vezes eu já conversando com alguns pais, eles afirmam que querem praticar a educação domiciliar, mas ou a esposa ou o marido não concorda. Um dos dois. Ou seja, um dos dois são contra-educadores. Eles agem contra a educação do seu próprio filho. Daí eu pergunto, por que há esses contra-educadores? Por que há, digamos assim, essa divergência, essa desunião na educação, essa desordenação e desunião? Porque os contra-educadores aqui são, como ele mostra aqui, professores, que poderiam realmente fazer parte da educação, mas, como ele afirma, são contra-educadores. É o caso, logo do início que eu falei, desse professor com danças sensuais em um circo, diante de uma plateia. Ficou bem claro? Daí eu faço a seguinte pergunta. Você que é pai, você que é mãe, seja bem sincero. Sincero consigo mesmo. Você tem certeza que, ao colocar os seus filhos numa escola, sem nenhum tipo de monitoria, de vigilância, digamos assim, de monitoramento, você tem certeza que eles vão ser educados lá? Ou eles vão estar cercados de anti-educadores? Eu faço essa seguinte pergunta para vocês. E qual de vocês realmente, pai, tem conhecimento sobre a sua real tarefa, sua real função de educar os seus próprios filhos? Quem? Pensem nisso. Porque a educação em si dos filhos pertence aos pais, primeiramente falando. De forma natural e também de forma sobrenatural, aos pais. O Estado fica em último lugar. Mas hoje o que acontece? As pessoas entregam os filhos ao Estado. E não quer saber o que está acontecendo lá e por aí vai. Daí, diante disso tudo, eu reitero. Qual é o remédio para tudo isso? O estudo da Santa Doutrina Católica. O estudo e a prática dos princípios católicos. Mas é muito difícil hoje, partindo hoje de um clero, praticamente que a gente vê aí de um modo geral, são exceções, mas a maioria do clero são heréticos e apóstatas. Vemos aí esses papas aí pós-conciliares praticamente afirmando e praticando atos apóstatas, heréticos e apoiando liberalismo religioso, liberdade religiosa e por aí vai. Como se não houvesse distinção nenhuma entre um seguidor de Buda, um seguidor, seja lá, do candomblé, do catolicismo, como se não houvesse nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma diferença.
como se a única diferença fosse apenas o nome, mas que todas seguem rumo à beatitude eterna. Ficou claro? Não à toa que, recentemente, a própria rede aí de TV, aí, que eu não vou citar aqui o nome, mas conhecida bastante aqui no Brasil, mostrou realmente do que se trata o carnaval, ou seja, um culto ao Satanás, um culto ao Lúcifer, uma invocação e convocação dos demônios para agir na vida das pessoas. E muitas pessoas dessas que vão para esse carnaval, vão para esses batuques, muitos deles são ministros aí dessa igreja, dessa falsa hierarquia, dessa falsa igreja. São ministros da Eucaristia, são ministros não sei de quê, de pastoral não sei de quê, e por aí vai. Essa é a nossa grande realidade. Repito, e o único remédio é o estudo e a prática da santa doutrina católica. Então, desejo a todos os pais que acordem realmente, pensem na educação dos seus próprios filhos e, como eu afirmei, é aquilo. A nossa liberdade, nesse sentido, de praticar o bem e saber distinguir o verdadeiro do falso, o bom do ruim, está no conhecimento da doutrina, porque quanto mais conhecimento a gente tem da doutrina, dos princípios católicos, mais a gente vai criar horror ao mundo, vai ter ódio a essas práticas mundanas e vamos combatê-las. A nossa vontade vai ser mais purificada, vai ser mais, digamos assim, agraciada com os dons sobrenaturais, que é para a gente seguir e, digamos assim, e perseverar até o final. É o único remédio. Não há outro. Infelizmente. Não há outro. O único remédio é esse. Não pense que vai haver remédio natural, remédio disso e aquilo, intervenção do Estado. Não. Absolutamente não há. A única solução são os princípios da igreja. Não à toa que os verdadeiros sacerdotes, os verdadeiros pais da igreja, os verdadeiros papas afirmavam que não há salvação fora da igreja. E a salvação em todos os sentidos. Salvação da economia, salvação do lar, salvação das famílias, salvação do Estado, da política, salvação em todos os sentidos. Se nosso Senhor Jesus Cristo não for o Rei das nações, não reinar nos nossos corações, no nosso intelecto e na prática de nossas vidas diárias, então não há mais solução para nada. A única solução é essa. A única. Não há outro caminho. Só há esse. É até melhor, por quê? Porque a gente não vai sair por aí tentando buscar e naquela questão de tentativa e erro, já que a gente já sabe qual é a solução. Sabendo da solução, então o caminho se torna, digamos assim, menos dificultoso para encontrá-lo. Agora, lógico que para caminhar sobre ele e para trilhar sobre ele, aí realmente é árduo, mas vale a pena. É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido esse vídeo, que ajude a muitos pais a perseverar nessa jornada. Agradeço a todos que assistiram a esse vídeo até aqui, agradeço mesmo de coração. Esse vídeo ficou improvisado, estou fazendo aqui no quarto. É isso, estou aproveitando enquanto minha esposa foi na casa da mãe dela e levou os meninos, porque senão estava uma bagunça inteira aqui. Mas é isso, agradeço a todos. Lembrando qual é o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Lembrando sempre que tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.